Abra sua Bíblia em 1 Coríntios, capítulo 11, versículo 23 em diante. Primeiro Coríntios, capítulo 11, a partir do versículo 23. Todos encontraram? Amém? 1 Coríntios vem logo antes de 2 Coríntios. Vem após Romanos. Diz assim: pois eu recebi do Senhor o que também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e, logo após haver dado graças, o partiu e disse: isto é o meu corpo que é dado por vós. Fazei isto em memória de mim. Do mesmo modo, depois de comer, ele tomou o cálice e declarou: este cálice é a nova aliança no meu sangue. Fazei isto todas as vezes que o beberdes em memória de mim. Ou seja, não é que beberdes em memória de mim, fazei isto em memória de mim, né? Portanto, todas as vezes que comerdes deste pão e beberdes deste cálice, proclamais a morte do Senhor até que ele venha. Por esse motivo, quem comer do pão ou beber do cálice do Senhor indignamente será culpado de pecar contra o corpo e o sangue do Senhor. Indignamente não significa dizer, tem uns que são dignos e outros que não são dignos. Não é exatamente isso. Porque ninguém é digno. Significa dizer que quem não tomar o pão e o cálice segundo as orientações, segundo o que ele está colocando, essas pessoas estão tomando indignamente. Examine, pois, cada um a si próprio, e dessa maneira como do pão e beba do cálice. Pois quem come e bebe sem ter consciência do corpo do Senhor, come e bebe para a sua própria condenação. Esse versículo fecha com aquele que eu acabei de falar, do indigno ou digno, né? Por essa razão, há entre vós muitos fracos e doentes e vários que já dormem. Contudo, se nós tivéssemos a cautela de julgar a nós mesmos, não seríamos condenados. O que ele está dizendo? Se nós examinarmos, examine-se o homem. Se você examinar, você vai ver que você tem culpa, então você pede perdão. Então, se você fizer isso, você não vai ser condenado, você não vai ser, em outras versões, que aquele que fizer isso, ele não vai ser julgado, não é? Então, nós estamos fazendo o julgamento. Versículo 32 diz: no entanto, quando somos julgados pelo Senhor, estamos sendo corrigidos, a fim de que não sejamos condenados juntamente com o mundo, com as pessoas que não participam dignamente, que não participam sem discernir o corpo do Senhor. Feche seus olhos, vamos falar com Deus. Peça a Ele agora, sinceramente, peça a Ele para falar contigo. Peça a Ele para Ele me dar a palavra, que embora tenha um esboço, o Senhor tem o poder e o controle na mão, para Ele fazer o que Ele bem entender. Pai querido, em nome de Jesus, nesta manhã, nós queremos pedir mais uma vez, o Senhor tenha misericórdia de nós e fale conosco. O Senhor não é obrigado a falar conosco. No passado, o Senhor ficou 400 anos sem falar com o teu povo, porque o Senhor decidiu assim. Então, em nome de Jesus, fala, Senhor. Tem misericórdia. Fala conosco. Fala, Senhor. Fala a cada alma, a cada coração, especificamente para cada um aquilo que ele precisa, para que nós possamos participar nesta manhã da tua mesa, a mesa que o Senhor vai nos convidar a vir participar. Nós oramos em nome de Jesus. Amém.
Graças a Deus. Esse texto é um texto que o apóstolo Paulo recebeu diretamente do Senhor. Ele está dizendo aqui que eu recebi do Senhor. Então, imagine que é uma revelação, mas é uma revelação direta para ele e para que, através dele, a ceia do Senhor fosse regulada, fosse disciplinada, fosse explicada. Por quê? Porque a palavra do Senhor é uma palavra fiel. E ele não pode lançar uma palavra com intuito e lá na frente ele fazer um adendo para aquela palavra, para que ela não puna a pessoa que inadvertidamente, ou porque, não, mas ele não sabia, então ele não tem problema. Como a palavra dele é essa, e a palavra dele é a única coisa que julga a ele, que alinha com Deus, é a palavra dele, por isso que ele diz que ele é fiel, ele não sai nem para a direita e nem para a esquerda. Ele pediu então que o apóstolo Paulo orientasse. Muitos pensam que a ceia do Senhor é um momento só de alegria e comunhão. Mas é um momento de alegria e comunhão. Mas não é só um momento de alegria e comunhão. Outros acham, e agem até, como se a ceia do Senhor fosse algo que, se não for participar da ceia, se eu faltar um domingo de ceia, eu serei punido. Não é esta a finalidade da ceia do Senhor. Mas a ceia do Senhor, ela serve pelo menos para 3 situações, 3 atos na nossa vida que nós vamos ver aqui agora. Então, a primeira coisa que nós precisamos colocar assim no quadro, como se nós estivéssemos explicando, é que as coisas que vão acontecer aqui durante a ceia são simbolismos daquilo que lá no passado, lá no Antigo Testamento, aquilo que era simbolismo lá é a concretização daquilo que estava sendo dito como sombra, como apontando para lá, isto. A ceia do Senhor é a confirmação de tudo aquilo que Deus anunciou aos profetas e que Ele veio fazendo desde o início. Número 1. Agora, é sim um simbolismo daquilo que vai acontecer conosco até que Jesus volte, e Ele diz, façam isso até que eu volte, porque depois que Ele voltar não precisa mais, porque estaremos com Ele, morando na cidade santa, e não teremos que fazer nenhum tipo de exame, não temos que nos examinar, não temos que tomar cuidado com isso ou com aquilo, porque já passamos por todos os tipos de testes. A primeira coisa que nós precisamos alinhar aqui e comparar das 3, é que Jesus, Ele foi castigado duramente, sem merecer ser castigado. Jesus foi duramente castigado em nosso lugar. Os nossos pecados e a nossa desobediência a Deus nos trazem uma consequência. Quando nós pecamos, quando nós desobedecemos a Deus, nós somos separados de Deus, e aí nós passamos a estar ao alcance e na mira de tudo o que é ruim, ou seja, principalmente nós estamos aptos, não estamos destinados a estar, você está pronto para morrer. A Bíblia diz que o salário do pecado é a morte, nós vamos entender isso um pouquinho. Mas antes de nos matar, antes de matarem a Jesus, o que Jesus sofreu? O que nós sofremos antes da nossa morte espiritual?
Ele foi e nós seremos e somos, quando não temos essa presença de Jesus, somos castigados por toda sorte de agressão, de chicotadas, cusparadas, acusações, pelas coisas erradas que nós fazemos. E Jesus recebeu todas essas acusações, cusparadas, tapas, chute, acusações de até que ele era um Beuzebu, o líder do Beuzebu. E eu pergunto, e não preciso de resposta, que eu sei a resposta de vocês, que é a mesma minha, qual dessas acusações era certa para Jesus? Nenhuma delas. Nenhuma delas. Então, o primeiro simbolismo da Santa Ceia para nós é que Jesus pegou as nossas acusações. A Bíblia diz que ele morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Porque se ele não morresse por nós, não sendo pecadores, ou seja, se ele esperasse que nós fôssemos santificados, a morte dele seria em vão. Não teria necessidade, seria chover no molhado. Então, ao pecarmos a partir de Adão, todas as pessoas que nasceram a partir de Adão, elas estão fadadas a esse julgamento. Por isso é que aqui ele diz, examine-se o homem a si mesmo. Você se vê, porque você pode dizer, eu olhando para vocês assim, eu acho todo mundo santinho, e vocês olhando para mim, acham também que eu sou um santinho. Mas eu tenho problemas e você tem problemas. A diferença é que nós, quando aceitamos a Jesus como Senhor e Salvador, nós temos o Espírito Santo mediador. E ele, a primeira coisa que ele faz, ele nos cutuca, está errado. Aí você, caramba, fulano, eu queria te pedir desculpa, eu falei um negócio que não era para falar. O Espírito Santo que faz isso. Mas isso é a coisa mais simples, é a rasura, é raso isso daqui. Raso demais. O Espírito Santo está conosco para algo muito mais importante, ou seja, nos capacitar para que na nossa caminhada nós não nos desviemos a ponto de sair completamente da rota. No versículo 24 ele diz assim, e logo após haver dado graças, o partiu e disse, isto é o meu corpo que é dado por vós. Sabe o que significa isso, irmãos? Jesus estava dando corpo à figura do sacrifício. Então aquilo que Deus falava para o povo, falava para aqueles que estavam seguindo a Deus, ele apresentava um Jesus sem dizer o nome de Jesus. O nome de Jesus foi conhecido depois. Era o Messias. Virá aquele que esmagará a cabeça da serpente, mas não tinha Jesus. Esse nome Jesus foi revelado pelos anjos a José e Maria, disse, o seu nome será Jesus. Está batizado, o pai dele que decidiu o nome. Então, era algo que não tinha materialização. Então Jesus veio dar corpo. E quando ele diz assim, este é o meu corpo, ele diz, eu sou o Cordeiro. Eu sou aquele que eles falavam e que vocês estavam usando expiações substitutivas. O resultado da nossa vida sem o perdão de Deus é isso. Quando nós vivemos uma vida sem o perdão de Deus, uma vida em pecados, uma vida em transgressões, nós somos sujeitos a chicotadas, não necessariamente literais, né? Mas sujeitos a chicotadas, a cusparadas e a acusações pelas coisas erradas que fizemos. Em 2 Samuel, no capítulo 16, principalmente no versículo 12, Davi diz assim, espero que o Senhor venha a considerar o meu sofrimento e me retribua com benignidade a maldição que hoje recebo. Vocês sabem por que ele está falando isso? Absalão tramou tomar o reino de Davi.
E ele fez as coisas piores. Ele ia para fora da cidade com as pessoas que vinham se consultar com o rei, e se passava de bonzinho, e dizia, olha, se eu fosse o rei, eu julgava a sua casa, mas ele não vai julgar não. Aí as desculpas, a Bíblia não diz, ele podia, olha, ele está muito ocupado, essa semana ele não atende ninguém, ele está nervoso. Mas eu faria isso, quem dera se eu fosse o rei. E ele foi juntando pessoas, isso é a moral da história, ele conseguiu, e quando Davi soube que ele estava vindo com um povo para assumir, ele falou assim, nós temos que sair, porque ele vai nos matar. E eu não quero dar a ele essa oportunidade de matar o pai dele. Ele não disse com essas palavras, está dentro do contexto. Então Davi junta um povo que diz que ele não junta. Quem vem comigo? O povo disse, nós vamos contigo, nós não vamos ficar aqui com Absalão. E Davi saindo da cidade, levanta-se um homem chamado Simei, e ele começa a dizer para Davi, assassino, agressor, estúpido, e todos os nomes possíveis, está na Bíblia. Mas nesse momento, ele tinha um homem no seu exército chamado Abisai, muito valente, e Abisai disse assim para ele assim, meu senhor, já com a mão na espada, só falar que sim, eu vou lá agora, decepo a cabeça dele, parto ele ao meio para ele parar de falar com eles. E Davi disse assim, foi Deus que mandou ele me agredir. Como é que Deus manda a pessoa agredir os outros? Deixa eu explicar, irmãos. Foi Deus mostrando a consequência do meu pecado. Mas a diferença é que nós, seres humanos, mostramos o seu pecado e te pisamos e te jogamos na vala. Mas quando nós temos Jesus em nós, ou seja, fazemos isso por Jesus, nós mostramos a consequência do seu pecado, ó, por isso que você está assim. Agora, aqui tem a solução para você matar isso aí. A solução é Jesus, porque Ele é o único capaz de fazer isso. Por isso que Davi disse, não, eu mereço ouvir isso, fica tranquilo. Em outras palavras, eu sei que eu adulterei com Batseba. Eu sei, chamou ele de assassino, eu sei que eu mandei matar. Fui eu praticamente que matei Urias, marido dela, colocando na frente do exército. Logo a primeira espadada ou flechada ele levou na testa e acabou. E eu já sabia. E eu falei, bom, agora ela está viúva, eu posso casar. Mas o Senhor sabia que não. Conquanto Simei não soubesse de todas as falhas de Davi, ele sabia de uma ou outra, e o outro sabia uma ou outra. Porque a consequência de andarmos longe do Senhor é exatamente essa, nós ficamos desguarnecidos. Aí Davi diz, espero que o Senhor venha considerar o meu sofrimento e me retribua com benignidade e maldição que hoje recebo. Deus faz isso? Faz. Através de quem? De Jesus. E Ele está aqui hoje, nesta manhã, fazendo isso através desse serviço da ceia. Davi reconhece, pede perdão. No Salmo 51, ele trata isso de uma forma, quem não conhece o Salmo 51, por favor, depois leia, não leia agora, para você não desviar da mensagem, mas foi um salmo que ele escreveu exatamente após ele cair em si, depois que o profeta Natã falou para ele o que ele tinha feito de errado. A segunda coisa, Jesus morreu para anular a força do pecado. Ninguém podia andar com Deus estando em pecado. No way. Amém, Pirilinho? No way. Não tinha... Vai falar inglês assim lá na China, né? Não tinha condição, não há hipótese. Mas e o amor de Deus? O amor de Deus é para te perdoar com o seu pecado e trazer para você ficar sem pecado. Deus não anda com ninguém em pecado. Quando eu digo andar, irmão, Deus não é parceiro. Deus não coaduna. Deus não
põe a mão, passa a mão sobre o seu pecado, ele arranca o teu pecado. Mas isso não podia ser feito no Antigo Testamento, porque Jesus é quem viria para fazer isso. Então eles matavam um animal, levavam até o sacerdote, uma vez por ano só que acontecia com isso. Se 2 dias depois você pecasse, você ia ficar quase 1 ano com o pecado nas costas. Olha quanto Jesus fez para nós. E levava o animal, o sangue dele era espargido sobre o altar, para significar o sangue da vitória de Jesus, que foi vertido na cruz do Calvário, e o animal era morto, e a pessoa que tinha o pecado, tinha que pôr a mão assim, o sacerdote fazendo toda para o pecado dele passar para o animal. Mas ele cobria o pecado, e Jesus veio tirar o pecado. Então Deus não anda com quem está em pecado, Deus anda tratando a pessoa que está em pecado, isso é diferente. Então a lei era, pecou, morre. E a pessoa não podia pecar, se pecasse morria, por isso que diz que o salário apaga, não é apagar, apaga, ou seja, o pagamento, a paga do pecado é a morte. E para nós hoje é a mesma coisa. O que é pecado? Pecado é pegar a mulher dos outros. Não, pecado significa separar de Deus, errar o alvo. E tem um monte de coisa que é pecado que nós não consideramos. Língua grande é pecado. Chamar o outro de idiota, a Bíblia diz que é réu do inferno. Você talvez não saiba disso, mas está na Bíblia. E, rapaz, um irmão um dia falou assim para mim, estava fazendo curso de batismo, pastor, não sei não, hein, acho que eu não vou batizar não, é muito difícil. Falei, se você sem ele, então será impossível. Se é muito difícil, vai ser impossível. Mas pastor, eu não vou conseguir. Você falou a palavra-chave. Tudo que você precisa para ser batizado é você dizer, eu não vou conseguir. Aí o Espírito Santo, eu sei, filho, então está aqui, eu consigo por você. Olha só. Então Jesus veio dar corpo a isso. É como se ele dissesse, vocês ouviram falar que viria uma pessoa, se fosse hoje na linguagem dos é nós na fita, é como se fosse isso, né? Lógico que não é nós, né? O português quer dizer somos nós, eu estou dizendo que as pessoas, é nós, né? É como se fosse isso, sou eu. Foi isso que ele foi fazer quando ele morre e ressuscita, que ele vai às partes mais baixas da terra, e a Bíblia diz, em algumas linguagens, que ele foi proclamar o Evangelho, que as pessoas entendem que ele foi pregar o Evangelho. Claro que não, irmãos. Não é que Jesus vai pregar para mortos se o pai dele diz que não se fala aos mortos e não se conclama mortos. Então o que ele foi fazer lá? Foi lá para dizer, sou eu. Aquilo que você ouviu, Abraão, Moisés, todo mundo falando, sou eu, não disse? Sou eu. Foi isso que ele foi fazer lá. E agora ele está fazendo com os discípulos aqui, ele está dando corpo aos discípulos. E quando ele diz no versículo 25, na parte B, fazer isso todas as vezes que beberdes, vírgula, em memória de mim, ele está dizendo, fazer isto em memória de mim, vírgula, toda vez que beberdes. Ele está dizendo, ao beber, lembre-se de todo o contexto. Lembre-se de todo o contexto. O que Jesus estava fazendo na cruz e fez na cruz, foi uma expiação substitutiva. Quem tinha que estar lá era você, olha para mim, faz assim com a mão. Agora fala assim, bate no peito, era eu que tinha que estar lá. Eu também tinha que estar lá. E ele substituiu você. Como o animal substituiu o seu tataravó. Foi animal. Mas aquilo era provisório. Então a ceia serve para você lembrar que está
cumprido. Por isso, mais uma vez, para aqueles a quem eu já falei, e para aqueles que ainda não ouviram, aprenderam, né? Nós ensinamos aqui que você não vai para o inferno se você celebrar a Páscoa, mas você está celebrando uma coisa que já aconteceu e que nós já estamos na frente da Páscoa. Porque a Páscoa apontava para esse dia da ceia. Não apontava para a ceia, apontava para esse episódio da ceia, que Jesus, aliás, ele fez aqui antes de morrer, que ele falou isso tudo aqui. Vai acontecer isso, na noite em que ele foi traído, Jesus, então ele ia morrer depois, então ele já fez, porque depois de morto, ele ia falar uma coisa que já, aí que os caras não iam acrescentar, ele já avisando, já foi difícil, as pessoas avisaram, acabou tudo, vamos pescar, ele avisando, imagina se ele não avisasse, a pessoa ia dar um tiro, não, que não tinha revólver, né? Cortar o pescoço, suicidar, fazer tudo, perdi as esperanças. Então ele avisando, ele avisou, e a Páscoa, mais uma vez, irmãos, era prenúncio disso, apontava para isso, era sombra disso, mostrava, está vindo aí um moço chamado Jesus, só que não dava o nome. E ele disse assim, eu estou dando corpo, esse é o meu corpo, eu estou agora presencialmente, como se diz isso. A terceira e última coisa, a ceia do Senhor nos remete ao perdão de Deus e nos dá novo sentido como corpo de Cristo. Qual o sentido? Primeira coisa, aprender o caminho da cura pelo arrependimento. O arrependimento é a porta de entrada para uma vida abençoada. Em Isaías 53, versículos 4 e 5, ele vai dizer que pelas suas pisaduras fomos sarados. Não há ninguém que possa dizer, a Bíblia diz, ninguém pode dizer, eu estou sem pecado. Se ele disser isso, ele é mentiroso. E a Bíblia diz que o pai da mentira é o diabo. Ele não pode falar isso. Então, até que ele venha, nós temos que fazer dessa forma. Depois que ele vier, não precisamos fazer nem dessa forma, nem de forma nenhuma, não será feito. Só celebraremos com ele as bodas do casamento, e depois não temos que ficar lá celebrando, vamos celebrar aquilo. Reunião no céu hoje, hein? Que horas? 4 horas da tarde, para quê? Para celebrar a ceia de que Jesus vai morrer por nós na cruz. Aí algum vai falar assim, nós estamos onde? Nós estamos aqui. Não, mas nós temos que lembrar, né? Que Jesus morreu por nós, mas meu irmão, ele está aqui do lado. Mas nós temos que lembrar, né? Que ele morreu na cruz. Nós estamos no céu, irmão. Pois é, mas nós temos que lembrar da chicotada. Você agiria assim, sinceramente? Fala para mim, irmão. Então, quando nós nos lembramos e celebramos coisas que já passaram em função das novas que vieram substituir, nós estamos no céu. Vamos lembrar agora aquele castigo que não lembramos? Vem, senta aqui comigo. Dá um soco aqui para lembrar. Mas não está doendo. Não está doendo porque aqui no céu não tem dor, irmão. Então vamos fingir que tem dor? Vamos. Faz assim. Pá. Aliás, não vai dar nem para falar, que ele nem vai lembrar o que é dor. Mas vamos supor que ele lembrasse. Quantos irmãos estão entendendo isso? Não se trata de ser pecado ou não ser pecado. Se trata de não entender. Mas é mais profundo do que isso, irmão. Eu quero abrir um texto em João, capítulo 13, que Jesus está falando sobre algumas coisas que são sinais disso tudo que nós estamos falando aqui. João, capítulo 13. É quando ele vai lavar os pés dos discípulos, né? Segunda coisa, aprender a vencer a autossuficiência, a arrogância e a soberba. Então, a ceia do Senhor, é o título 3, nos remete ao perdão de Deus e nos dá novo sentido como corpo de Cristo. O primeiro sentido é que nós temos que aprender o caminho da cura para o arrependimento. Por quê? Sem arrependimento não há remissão dos pecados, não há salvação. Sem arrependimento, no way. Vem à escola dominical, irmãos, de manhã no culto, que você aprende inglês também.
Já tem uma palavra. E pare nisso e fique só nisso. A segunda é aprender a vencer a autossuficiência, a arrogância e a soberba. O que acontece aqui? Jesus está lavando os pés dos discípulos, e está conversando com eles, preparando tudo isso, uma figura das coisas que iriam acontecer. E no versículo 37, depois eu não vou ler todo o capítulo 13, tá? Eu só estou dando um endereço para você depois ir lá entender essa história. Inquiriu-lhe Pedro: Senhor, por que não posso seguir-te agora? Ele estava falando: olha, onde eu vou agora vocês não podem ir, segura a bola aí que esse negócio é comigo. Pois eu darei a minha vida por ti. Quanta soberba, quanta arrogância, quanta autossuficiência. Pedro diz a Jesus antes da morte dele: eu darei a minha vida por ti. Sabe o que Jesus respondeu no versículo 38? Ele diz: darás a tua vida por mim? Em verdade, te afirmo que antes que o galo cante, você vai me negar 3 vezes. Será que nós temos vida para dar para Jesus? Sim, Jesus, eu dei a minha vida para Jesus. Não, você deu a vida para Jesus, você não deu por Ele. Você entregou a sua vida para Ele. E você entregou porque você está vendo que é um baita negócio. É um espetáculo. Mas você não deu por Ele, você não pode morrer por Ele. Você não tem como morrer por Ele. Primeiro que isso é uma heresia toda prova. Ninguém é superior a Jesus. E quando nós o trocamos, ainda que inconscientemente, achamos: não, mas eu só estou fazendo isso, eu tenho Jesus, mas eu estou procurando isso aqui, eu estou procurando aquilo ali, para dar uma ajuda àquele santo, ou aquela coisa lá. Não estou falando mal de santo nenhum, por isso que o nome dele é santo, né? Tá? Aí Jesus vai. Então há 2 suficientes, 3 suficientes, 4 suficientes, 5 suficientes. Ninguém pode fazer o que eu fiz, nem você, nem ninguém. A quarta coisa que está dentro desse capítulo 3, aprender a servir. Quando ele está falando aqui, você pode ler depois, vai falar em servir, lavar os pés e tal. Ninguém se levantou para servir. E quando Jesus se levanta, Pedro quer impedi-lo, se dizendo indigno de ser servido. Não, senhor, o senhor não vai lavar meus pés, não. Eu que tenho que lavar o seu. Não está entendendo nada. Pedro, se eu não lavar os teus pés, você não vai ter parte comigo. Então lava o pé, lava a cabeça, lava a mão, lava tudo. Aí ele sacou logo, entendeu logo. Mas ninguém falou nada. Todo mundo sentado. Eu fico lembrando, o pessoal fala: Pedro vacilou na fé. Pedro é um vacilão. Ele no barco começou a afundar, vacilão. Mas quantos tinham no barco, vocês sabem? Eu não sei quantos, mas tinha vários. Só Pedro falou: Senhor, é o Senhor? Então fala comigo para eu ir aí. Ele falou: vem. Eu vou. E o Pedro que é o vacilão. Isso aqui é para provar que eu estou lépido, viu, irmão? E o mar ficou ali preocupado, regalou um olho, eu ia cair no teu colo, hein, mar. Você viu por que Jesus te curou essa semana? Para você ficar na primeira fila e segurar o pastor. Tudo tem propósito. Ninguém se meteu, ninguém se falou: e é um fantasma, fica quieto. Então, Jesus é o Senhor, então manda eu ter contigo, a tua palavra tem poder. É lógico que ele depois, mas por que ele vacilou? É porque ele olhou para os lados e Jesus falou: está vendo? Não basta olhar para mim na primeira, tem que andar comigo. A última coisa, nós temos que aprender a vencer a hipocrisia. Jesus se perturba com a nossa falsa espiritualidade. Ele se perturba. Você quer perturbar Jesus? Não, mas Jesus nunca fica perturbado, fica assim. Quando nós apresentamos a nossa falsa espiritualidade, ele se perturba.
E quando ele estava com os discípulos na hora da ceia, tinha um ali que estava fora do propósito. Tinha um ali que era traidor. E ele disse: há entre nós um que come do meu pão, mas me trairá. A Bíblia diz que ele se perturbou. Você leia todos os versículos e você vai entender. Ele disse: a quem eu der este pedaço de pão molhado no prato, e tendo molhado o pedaço de pão, deu-lhe a Judas Iscariotes, filho de Simão. Assim que Judas comeu o pão, Satanás entrou nele. Então disse-lhe Jesus: o que tens para fazer, faz logo. Todavia nenhum dos que estavam à mesa entendeu por qual razão Jesus lhe disse isso. E eles acharam que, porque Judas era tesoureiro, que o tesoureiro estava roubando. Ou que ele disse: compra o necessário para a festa. Mas Jesus ficou perturbado e deixou assim mesmo. A mesa é do Senhor. Quem convida é Ele. Quando eu digo vinde cear, é Ele que está falando através de mim, porque eu não posso convidar uma mesa que não é minha. E o que Jesus está querendo de você, ao vir, não só hoje, mas todas as vezes, é por que você está vindo aqui. Então, de trás para frente, você está vindo aqui, porque Ele está te introduzindo na comunhão e te ensinando que antes de participar aqui, você precisa fazer aquela avaliação, se você precisa o caminho da cura, se você precisa vencer a autossuficiência, se eu não preciso, eu dou minha vida por Jesus. Não, todos nós precisamos. O apóstolo Paulo, no início do ministério dele, começou peitando, disse: por que vocês pensam que eu sou? Eu sou igual a vocês. Eu também estudei, eu também não sei o quê. Como é que é? Lá na caminhada, já quase no fim do ministério dele, o que ele disse? Que ele era um dos principais pecadores, não é pregadores, pecadores, dos quais eu sou um dos principais. Eu sou menos, eu sou igual, eu sou... Então, essa autossuficiência nossa nos atrapalha de receber o perdão de Deus. Por isso, meu amado, se você precisa do perdão de Deus, é você que tem que saber. E você precisa pedir. Aprenda a servir. E a servir, nós vamos ter aqui 2 irmãos daqui a pouco servindo aqui. O servir não significa só servir. É uma festa, você está servindo. Amém, amém. Aprenda a servir. Mas é servir numa liderança servidora como a de Jesus. Como é que Jesus serviu? Isso aí já dá uma outra pregação. Ele serviu com coisas simples que você pode alcançar e serviu com coisas que você não pode alcançar, como curar alguém que não tinha solução para a sua doença. Ele serviu, libertando pessoas do Satanás, do diabo. Ele serviu, e o que Ele quer é que nós sirvamos. E vencer a hipocrisia, essa é a coisa que mais nos preocupa. Por outro lado, se você antes de vir pensar, eu não posso ir, eu seria um hipócrita se eu for, eu não vou, aí você ficou com o pecado, deu braço ao pecado e disse: eu prefiro ficar com o pecado do que ir cear com o Senhor. Por isso que nós aqui orientamos. Se você está em pecado, a gente diz isso, irmãos, porque o certo é dizer: vocês todos pecadores, inclusive eu. Esse é o correto de dizer. Ou não? Então, diz: se você está em pecado, é uma forma cortês de dizer: se você está em pecado,
peça perdão a Deus para vir, porque você não pode ficar sem vir. E para aqueles que às vezes têm uma certa dificuldade, não foi ainda, não se batizou, não entregou a vida para Jesus e entregou de uma forma definitiva, se batizando com uma forma, quem crer e for batizado será salvo, ele precisa discernir isso. Você não pode falar uma coisa que você é se você não é ainda. É só isso. Mas mesmo assim, se você não é convertido e vier aqui, nenhum pastor tem o direito de lhe negar a ceia. Porque isso é uma questão sua com Deus. Mas nós orientamos, não faça isso, porque se eu não orientar, aí a culpa é minha. Quando viermos aqui agora, nós vamos chamar os irmãos. Quando viermos, que nós venhamos nesse propósito. Nós vamos agora nos ajoelhar. Nós vamos falar com Deus. O que eu devo falar? Você vai falar tudo o que você quiser falar e precisar de falar. Mas não deixe de fora uma só coisa. Irmãos, eu tenho aprendido ao longo dos anos da minha vida que o Senhor perdoa todos os meus pecados. Nomine os pecados. Você conhece aqueles que estão te desagradando mais. Senhor, eu tenho falado muita mentira. Tira de mim esse hábito de falar mentira. Senhor, eu tenho falado muito palavrão. Meu Deus, eu não gosto, mas eu acostumei a falar palavrão. O Senhor tira. Senhor, eu tenho o hábito de beber bebida alcoólica e eu fico mal quando bebo. Tira de mim esse vício. Eu tenho o vício tal, seja o que for. Eu tenho o vício, Senhor, de falar mal da vida dos outros. Encurta minha língua sem atrapalhar minha fala. Ou seja, se cortar, você vai ficar falando mal, né? Encurta minha língua, tem cuidado de mim. Quando você fala isso para o Senhor, toda vez que, a partir dali que você falar mal de alguém, o Espírito Santo vai te incomodar. Em nome de Jesus, Senhor, me ensina a publicar nas redes sociais. Me ensina o que ler, me ensina o que escrever. Essas coisas nós temos que falar antes de vir para a ceia. Porque senão você será chicoteado, cuspido, achincalhado. E o resultado disso é a morte. Daqui a pouco você vai dizer, eu não quero saber mais de crente, não quero saber mais de igreja, estou cansado desse povo. O povo falou mal de mim. Por quê? Porque alguma coisa aconteceu e que você deu motivo. Ele errou, mas você Simei tinha que ter falado aquilo para Davi? Não, era o rei dele. Mas ele estava inventando? Não. Então há coisas que nós sabemos, mas não devemos falar. Pelo menos para todos assim, né? Tanto que Davi reconheceu como profeta, como sacerdote e como rei. Deixa ele. Está certo. Isso é o resultado, é Deus que está no controle disso. É isso que ele quis dizer. Então nós vamos orar agora. Vamos nos ajoelhar, irmãos, em sinal de humildade, e vamos pedir ao Senhor que tenha misericórdia de nós para participarmos da ceia do Senhor.